Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, de Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, ó força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Meus irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos nesse nosso momento de oração, de partilha da palavra. Hoje nós vamos meditar sobre 2 pontos importantes para a nossa vida. A questão do louvor, como já vem sendo meditado desde o início do mês por os nossos irmãos e irmãs que aqui passaram, mas também uma outra virtude, a importância dessa virtude da paciência. Então a gente vai perceber essa constância, essa paciência que gera em nós esse coração adorador, esse coração capaz de realmente louvar o Senhor. Então o texto que nós vamos meditar aqui, ele encontra-se no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações, pois sabeis que a prova da fé produz em vós a constância. Palavra do Senhor, graças a Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Portanto, meus irmãos, como nós falávamos logo no começo do nosso vídeo, 2 pontos importantes a gente precisa meditar nessa noite de hoje. Primeiro, a importância da nossa oração de louvor. Quando nós falamos em louvor, nós precisamos compreender que é aquele momento em que eu realmente me coloco na presença de Deus e derramo, abro o meu coração e agradeço ao Senhor. Então, o louvor, como já foi dito também por os nossos irmãos que aqui passaram, o momento de louvor ele é um momento também de cura e de libertação. Por quê? A primeira libertação que acontece quando eu louvo a Deus é uma libertação do orgulho, da autossuficiência. Porque quando eu louvo a Deus, eu estou reconhecendo que eu não sou nada. Eu me coloco diante de Deus e reconheço que eu preciso dele para alguma coisa na minha vida, que eu preciso dele para algo. Então, ou seja, eu estou dizendo, Senhor, eu não sou nada, eu não sou autossuficiente. E aí é importante perceber que esse é um dos primeiros aspectos que a oração do louvor, ele nos liberta. Ele liberta da nossa autossuficiência, ela liberta do nosso orgulho. Nós começamos a perceber que nós precisamos de Deus. Então essa é uma das primeiras libertações que Deus faz em nossa vida quando nós fazemos a oração do louvor. E aqui é importante perceber que quando nós falamos de louvor, muitas vezes a gente acha, resumidamente, que o louvor é apenas aqueles momentos de música animada, de bater palma, de pular, de dançar. E não é só isso. Isso faz parte do louvor. Mas o louvor ele precisa ser acompanhado de uma verdadeira oração de agradecimento. Uma verdadeira oração de reconhecimento da grandeza de Deus em nossa vida. E por que isso? Porque muitas vezes a gente tem observado que muitas vezes em nossa vida, a gente, se for necessário passar 1 hora fazendo um clamor, pedindo, a gente passa 1 hora pedindo, fazendo clamor, se lamentando diante de Deus, tantas coisas. Mas quando nós falamos para fazer uma oração de agradecimento, a gente às vezes não consegue passar 5 minutos. 5 minutos. Por quê? Muitas vezes nos falta palavra, a gente fica impaciente, fica inquieto. E por que isso? Porque nós fomos nos acostumando simplesmente a pedir e não paramos para realmente agradecer a Deus. Nós vamos sendo deixados levar muitas vezes ou por os nossos problemas, ou se deixar levar até mesmo por a nossa própria vaidade, o nosso orgulho. Então, isso vai cegando a gente espiritualmente. E quando eu louvo a Deus, eu faço uma verdadeira oração de louvor, não é aquela oração mecânica. Porque muitas vezes também as orações, nós fazemos orações mecânicas de Deus. Então, quando aquela verdadeira oração ela é feita, ela é pronunciada, então realmente ela liberta. Primeiramente, nos liberta do nosso orgulho, da nossa autossuficiência. E veja,
É importante perceber por que eu falava da virtude da paciência. Porque a gente pode perguntar, mas como é que eu vou louvar a Deus, sendo que eu passo por tantas dificuldades? Como é que eu vou louvar a Deus se desde quando eu entrei para o serviço do Senhor tem sido prova em cima de prova, tem sido dificuldade? Muitas vezes a gente até ouça dizer assim, parece que as coisas pioraram depois que eu passei a servir a Deus. Então, por que muitas vezes? Como é que eu vou manter o louvor diante dessas situações? E aí é importante perceber, primeiro aspecto, quando Deus nos chama para o seu serviço, Deus não promete vida fácil para ninguém. Em nenhum momento Deus vai dizer, olhe, chegue, me sirva e vai acabar seus problemas. Em nenhum momento. Pelo contrário, você vai encontrar Jesus dizendo o quê? Renunciar a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Porque em Eclesiastes, capítulo 2, você vai ver que Deus ele vai dizer justamente sobre isso. Meu filho, quando entrares para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para a provação. Prepara a tua alma para a provação. Por isso que aqui Tiago vai dizer para nós, versículo 2, você viu o que ele disse. Considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações. Quando nós passamos por provações, por dificuldades, por perseguição por causa do nome do Senhor, nós precisamos realmente considerar isso uma grande alegria e não ficar se lamentando, não ficar se lamuriando como muitas vezes nós costumamos fazer, mas perceber que nós somos dignos, louvar a Deus por sermos dignos de sofrer junto com Ele. Foi assim que João, que Tiago, que tantos outros que sofreram perseguições, que Pedro, que quando sofriam as perseguições, a gente vai ver lá nos Atos dos Apóstolos, eles louvavam a Deus por estarem sendo dignos de sofrerem perseguições, de serem chicoteados por causa do nome do Senhor. Então veja, a gente precisa compreender que o serviço ao Rei não nos isenta das dificuldades, mas nos garante uma verdadeira, primeiro, constância, segundo, uma verdadeira alegria, terceiro, uma fé firme. Por que esses 3 pontos? Veja que Tiago ele vai continuar dizendo aqui, considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações. Versículo 3, pois sabeis que a prova da fé produz em vós a constância. Assim como o ouro, vai nos dizer Eclesiástico, assim como o ouro ele precisa ser provado no fogo, assim também, meus irmãos, eu e você, a nossa fé, a nossa vida precisa também ser provada no fogo, também precisa passar por as provações para que realmente saia as impurezas e fique realmente aquilo que é puro. Por isso que o Senhor permite com que a gente passe por essas provações, porque ela nos permite crescer espiritualmente. Ela nos permite crescer espiritualmente. E aí, quando eu passo por essas situações, primeiro aspecto, a minha fé, ela começa a produzir frutos. Ela não é uma fé baseada no sentimento. Não é aquela fé em que eu louvo a Deus somente porque as coisas estão dando certo. Mas é uma fé que mesmo quando as coisas dão errado na minha vida, eu louvo a Deus porque eu sei que se essa situação está dando errado, mas eu sei que tantas outras o Senhor me ajudou e que muito mais do que me ajudou. Se Ele me permite passar por isso, é porque Ele quer me dar algum ensinamento, Ele quer que eu cresça na sua palavra. E aí a gente vai perceber que a paciência, a fé, ela vai produzir a constância, vai fazer com que nós realmente sejamos firmes na presença do Senhor, com que a gente possa manter firme uma vida de oração, por exemplo, com que a gente mantenha firme a nossa vida de caminhada, a nossa missão. Então veja que a oração do louvor, ela não acontece somente em momentos isolados da nossa vida, mas ela precisa acontecer todos os dias da nossa vida. E quando passarmos por provações, quando passarmos por dificuldades, quando a cruz estiver pesando, precisamos parar um pouquinho, olhar aonde a gente se perdeu no caminho, voltar o nosso olhar para o Senhor e em todos os momentos louvar e bendizer o seu santo nome. Porque é no louvor que o Senhor ele age. Por isso, meu irmão, que você possa nesse dia de hoje realmente colocar essa certeza no seu coração, que a Virgem Santíssima possa rogar por você a Deus e que possa trazer em nossa vida, em nossa história, possa realmente converter o nosso coração e possa nos ensinar realmente a louvar verdadeiramente o nome santo do Senhor. Peçamos a intercessão da Virgem Maria, dizendo todos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A face da terra.